Muito bem, então, continuando nosso curso, agora a gente vai falar sobre paging e merging, sobre bottom, top, left e right. Vocês vão entender agora que ao decorrer dessa aula como se trabalhar com o paging e o merging. A gente vai manter essas mesmas divs que a gente já criou aqui na aula anterior para vocês entenderem como é que funciona o paging e o merging. Vamos então aqui, pessoal, para a primeira div, né, que é essa daqui, a web, e vamos trabalhar primeiramente então com a propriedade paging no CSS, já dentro dessa div aqui mesmo. Então você vai vir aqui, vamos dar uma quebra de linha aqui, paging. Você pode escolher se você já quer definir ela ao todo ou se você quer, por exemplo, estar colocando um paging left, que ele é um espaçamento, tudo bem, pessoal? É um espaçamento que ele vai dar dentro do conteúdo da div. O paging vai dar um espaçamento dentro do conteúdo da div. Então, por exemplo, vou colocar aqui paging de 20 pixels, vai. 20 pixels da primeira div, que é a web, que é essa daqui, e ele vai dar um espaçamento dentro dessa div de 20 pixels. Vamos atualizar aqui a página. E ele já atualizou aqui, dando um espaçamento desse lado de 20 pixels, deste lado acima aqui também de 20 pixels, no rodapé e ao lado aqui também. Tanto que vocês podem ver que ele já fez uma proporção aqui dentro dessa div. Então se eu aumentar aqui e colocar, sei lá, 50, ele também vai fazer essa mesma proporção, tá? Ele vai aumentando em cada vez que você vai aumentando. E então o paging seria então para fazer um espaçamento dentro do arquivo, tá ok? E vamos supor então que eu não quero que ele me dê um espaçamento em cima nem embaixo. Como você só definiu um paging aqui de 50, então ele fez um espaçamento no lado esquerdo, olhando aqui para o monitor, no lado direito aqui, no topo e no rodapé. Mas, Fábio, eu quero alinhar somente para para o nosso lado esquerdo aqui, olhando para o monitor. Quero dar um espaçamento de 50 pixels nele. Você pode fazer isso, ó. Pode verificar aqui, ó, que agora ele já tirou aqui do topo, né, o espaçamento do rodapé e daqui. Ele só ficou com aquele espaçamento aqui do lado. Você pode também aqui estar colocando o top, que vai tirar também o espaçamento do lado, né, que a gente tinha colocado aqui o left, do right, do bottom, e vai deixar aqui somente no topo. Se você quiser colocar do bottom, que é o rodapé, aqui embaixo, não vai fazer tanta diferença. Vou colocar aqui, porque ele não está com a div preenchida. Mas se ele tivesse com a div preenchida aqui de conteúdo, vocês iam perceber a diferença, tá? Então vocês podem não perceber, ó, mas só verificando por aqui, era para a div ficar do mesmo tamanho, mas ele está com esse espaçamento aqui, ó, por isso que a div ficou um pouco maior, porque ele está com um paging no rodapé. E você pode também aqui estar colocando ao lado direito, ao nosso lado direito aqui, olhando para o monitor, colocando paging hífen, né, right, que ele faz também aqui um espaçamento para esse lado, ó, pode ver, aqui é o espaçamento de 50 pixels que ele fez. Agora a gente vai trabalhar com o merging, tá? Então o paging, pessoal, tanto eu poderia estar utilizando aqui nas outras divs, que faria o mesmo sentido que foi como eu expliquei aqui nessa primeira div, funciona da mesma forma. Agora o merging eu vou precisar dessas três divs aqui para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou apagar aqui então o paging, né, que a gente já tinha visto agora, e vamos lá com merging. Então vamos lá, M-A-R-G-I-N, merging. Você pode então, como eu falei para vocês também, só deixar um merging e colocar aqui uma quantidade de ajustamento. Então coloquei aqui 10 pixels. Ele vai se ajustar em 10 pixels, então em todos os cantos. Aqui, aqui, no lado então que seria aqui o lado nosso lado esquerdo, no topo, no rodapé e no lado direito. Vamos atualizar para ver? Podem ver então que ele dá um espaçamento de 10 pixels aqui, aqui, embaixo e ao nosso lado aqui direito, olhando para o monitor. Mas então eu quero colocar também aqui um merging no Web 2
Merging Left, tá, pessoal? Que você tem aquelas mesmas propriedades do Paging. Então você coloca aqui um Merging Left de 50 pixels, tá? E isso eu estou utilizando na class Web2, que é essa aqui, que é a segunda que a gente criou, tá? Então é essa div aqui também, essa class, aliás. Então eu coloquei um alinhamento aqui dela para ela dar um espaçamento de 50 pixels de longura da primeira div, que é essa aqui, a div web que a gente criou, que é a primeira. Atualizando, ó, ele já dá o espaçamento aqui. Então, pessoal, só recapitulando, o paging ele dá um espaçamento de dentro da div e o merging ele dá um espaçamento da div com os outros conteúdos. Por exemplo, se você tem uma outra div aqui que nem a gente fez aqui, ó, eu dei um espaçamento de 50 pixels da outra div que estava criada aqui, tá? Vamos para o Web3 aqui. Isso tudo trabalhando com o merging, tá? Como eu disse também, as mesmas propriedades do page você pode fazer no merging. Então agora eu vou colocar um merging top, que é dar um espaçamento da altura aqui, né? Eu quero dar um espaçamento de 100 pixels. Eu quero que ele fique afastado 100 pixels, essa div 3 aqui, da div 1, que é essa primeira. Vamos atualizar para ver como é que fica. E tá aí, ó, ela fica lá embaixo. Se você quiser aumentar, você pode aumentar. Vou colocar aqui 200, vai. E conforme a sua necessidade, você pode estar colocando aqui o espaçamento, tudo bem? Então esse é o merging, tá, pessoal? A gente já estudou então o merging e o page. E o último conceito aqui que a gente pode estar estudando sobre o merging é o bottom, merging bottom, como a gente também viu no paging, tá? Merging bottom, você pode estar colocando aqui, vou colocar 200 pixels. Não vai fazer diferença, eu acredito, porque eu coloquei aqui na 2, ó. Ele até fez a diferença aqui em relação a esta terceira div que a gente criou, que é a Web3, tá? Mas vamos dar outra suposição aqui, que seja da div 1. Web 1, que é esta. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar o espaçamento do paging top desta, para vocês verificarem como é que vai ficar. Então essa div aqui ela vai ter que subir aqui em cima, porém como eu dei um espaçamento dessa div para essa, o que eu fiz? Eu dei um espaçamento de 200 pixels a contar do rodapé. Então do rodapé, mais ou menos até aqui, eu acredito, foi o espaçamento que eu dei para essa div ficar afastada dessa. Eu vou atualizar aqui a página. Vocês vão ver então que o espaçamento que eu dei aqui de 200 pixels, então ele conta daqui até aqui. Afastamento da div web 1 com a div web 3. E é assim então, pessoal, que funciona o paging e o merging. A gente estudou então aqui as propriedades dos dois, que seria o bottom, o top, o left e o right, tá? Que são espaçamentos dentro da mesma div, que no caso seria o paging, e espaçamento entre as divs, que no caso seria o merging, ok, pessoal? Nessa videoaula eu vou ficando então por aqui, um forte abraço.